Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser a primeira aula astronômica. Eu não me lembro, mas duas pessoas pediram para eu trazer aulas aqui para o canal. Então eu estudei e achei bem interessante, uma boa ideia que vocês me deram, trazer aulas de astronomia, principalmente de instrumentação, de curiosidades. E hoje a gente tem a primeira aula astronômica, que foi na verdade uma parte sobre cometas que a gente teve na nossa segunda estreia, mas o vídeo ficou muito gigante, porque a gente reprisou várias vezes. Então essa primeira aula astronômica vai ser aquela palestra daquela estreia, que é a natureza dos cometas. Se vocês tiverem qualquer tema que vocês gostem que traga aqui pro canal, vai ser interessante. Eu vou tentar trazer esse tema, por exemplo, galáxias, por exemplo, nebulosas, tipos de galáxia. Vai ser interessante. Hoje a gente vai falar sobre a natureza dos cometas. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Estas aulas astronômicas vão ser geralmente dia de domingo. E não todo domingo. Pode ser que tenha todo domingo, ou seja, a cada 15 dias. Ou pode ser que fique sem ter essas aulas astronômicas por um bom tempo. Mas a ideia é fazer aulas mesmo, para que todo mundo vá aprendendo com o tempo. Então fiquem com a aula astronômica número 1, a natureza dos cometas. Valeu! Vamos agora falar sobre a natureza dos cometas. Eu achei bem interessante esse livro do Sargent David, The Greatest Comets in History, os maiores cometas da história. Esse livro é show de bola e a gente vai falar hoje um pouco sobre a natureza dos cometas. Lá no início, os astrônomos dividiam os astros em duas. Aqui a gente vai colocar um terceiro, mas esse terceiro a gente não vai falar tanto. Esse terceiro seria as estrelas, mas bora deixar de lado e pegar os dois principais, os dois grupos. O primeiro seria um grupo de coisas com órbitas conhecidas, órbitas bem definidas, por exemplo, um planeta ou um asteroide. E a primeira é planeta e asteroide. A outra seria cometas, uma órbita estranha, por exemplo, uma órbita que seria quase circular em um planeta, quase. Seria de um cometa algo bem estranho mesmo, totalmente descontrolado, que passaria desde dos planetas internos até depois de Plutão, com períodos de centenas, milhares e até às vezes milhões. Esse período é a quantidade de tempo que demora para ele voltar para aqui. Então, às vezes, nem podem ser determinados. O período é gigantesco, que às vezes nem dá para calcular. Isso, eles têm uma velocidade de escape, quase em alguns casos, que consegue até sair do sistema solar de tão elevado esses números. E pensavam também que esses cometas podiam vir de qualquer direção, qualquer mesmo. Geralmente eles vão e vêm, pode ser de qualquer direção. E já os planetas e os asteroides era algo meio fixo. Também era pensado que os cometas, diferentemente dos planetas, são mais instáveis. Eles podem se dividir, quebrar ou ser totalmente destruído. Aí a gente tem a ideia de Lytteron, que os planetas foram formados junto com as estrelas no começo do universo. E os cometas vão aparecer lá depois. Eles vão estar como se fosse uma nuvem de poeira interestelar, que é adicionada ao sistema solar quando o sistema solar passa por esta poeira.
Mas aí foi descoberto que não são tão diferentes os cometas e os asteroides. Se pensava que os asteroides tinham uma órbita sempre bem conhecida, bem definida, uma órbita bem interessante. Aí descobriram que vários asteroides com órbitas mais estranhas do que as órbitas dos cometas. E foram descobertas cometas com órbitas semelhantes às dos asteroides. Então, não são tão diferentes assim. E agora, o que são os cometas? Oxe, é uma coisa, é outra? O que é um cometa? Um cometa, pessoal, é um asteroide feito praticamente de gelo. Geralmente o asteroide tem um período curto e os cometas têm um período mais longo. Então, o cometa seria um asteroide de gelo não puro. Não é o gelo só de água. Tem outros gases ali congelados. Ainda tem a poeira e, é claro, alguns compostos orgânicos. E agora, Vitor? Quando ele chega no próximo do Sol, esse cometa, o que acontece? É como se fosse um borbulhamento do gelo. Segundo o Sargent Davis, o ponto de derretimento e ebulição da água, nesse caso, no vácuo, vai ser o mesmo. Então, a água líquida, que está líquida, vai parecer como se fosse um gelo seco. Então, espalha muita poeira, espalha tudo. Mas, Vitor, como a gente vai observar esse cometa? Tem duas coisas, dois fatores que tem ali presente para a gente conseguir ver esse cometa. O primeiro, a radiação solar que excita os átomos de gás e faz com que eles brilhem, como se fosse uma fluorescência, semelhante mais ou menos às auroras boreal e austral. E tem uma segunda coisa, que é a poeira vai refletir a luz do Sol. Então, esses dois fatores fazem com que seja possível ver um cometa e a cauda, que é o coma, daqui da Terra com os telescópios. Então, essa cauda do cometa, que agora a gente vai chamar de coma, ela pode ser das duas formas, a gente observar pela reflexão da luz do Sol ou pela questão da química, da energia solar incidindo neste gás. Vitor, a coma é gigante. Como esse cometa consegue viver? Ele chega perto do Sol, perde um bocado de coisa e vai isso várias vezes, durante centenas, milhares de anos. Como o cometa consegue sobreviver isso tudo? Realmente, essa cauda do cometa pode ser gigante. Pode chegar até no tamanho do Sol ou bem mais. Por exemplo, o cometa Halley teve em 1986, quando ele passou pela última vez, teve um coma maior do que 1 milhão de quilômetros. É muito grande. E ele já passou várias vezes com esse coma. Então ele vai perdendo quantas vezes passa próximo do Sol. Um cometa pode ter um diâmetro de cerca de 10 quilômetros. Se a gente vê mais ou menos quanto ele perde cada vez que passa próximo do Sol, vai ser poucos metros de total na circunferência, vai diminuir alguns metros. Isso é pouco em relação aos 10 quilômetros de diâmetro. Então, mesmo liberando uma cauda, o coma gigante, ele não perde muito a cada passada próxima do Sol. E Vitor, e se o cometa chegar próximo de Júpiter? Se o cometa cair no planeta, tem essa possibilidade. A questão de Júpiter, ele pode sim deslocar a órbita de um cometa. Por exemplo, um cometa passa próximo de Júpiter e o caminho muda que o cometa vai fazer. Então isso traria a mudança da órbita desse cometa. Isso é possível. A massa de Júpiter é colossal,
não chega próxima do Sol, mas é uma massa bem grande. Agora vamos falar 3 maneiras do cometa ser destruído. Desintegração, ele passa tantas vezes que some. A segunda, o núcleo pode ser danificado pelo próprio radiação solar e provocar uma destruição. Como assim? Você tem o cometa e, por exemplo, tem como se fosse uma caverna. Esse é um termo bastante estranho, mas é como se fosse uma caverna e a caverna desaba. Aí pode ter, com isso, pode fazer com que o Sol danifique o cometa, a parte de dentro, e pode provocar a destruição desse cometa. E a terceira coisa é colidir um planeta, como a gente falou na estante. O cometa pode bater. E, Vitor, isso é impossível. Nunca que vai bater em um planeta. O universo é tão grande. Tem um caso que foi documentado por muitas pessoas, que foi o caso do cometa Shoemaker-Levy 9, que se chocou com Júpiter. E não é porque ele se chocou com Júpiter que não aconteceu alguns outros dos dois outros maneira de ser destruído. Ele pode ter acontecido as 3 coisas. Mas, Vitor, e os asteroides que tem aquelas órbitas meio estranhas, como se fosse a órbita de cometa? É um cometa, então? Sim, pode ser como se fosse um cometa que já está meio velho e não possui mais o coma. Mas, Vitor, os cometas podem dormir? Como assim? A ideia é essa. Um cometa está ativo, a gente percebe ele, dá pra ver o coma, e ele some, entre aspas, sumiu. Passou um tempo, ele reaparece. Mas, Vitor, é impossível, isso não dá. A gente tem registro disso sim. Foi o cometa Dennin-Fuji. Foi descoberto lá em 1800, e perceba, 1881, por Dennin. É um cometa que tem um período de 9 anos. Então ele vai e volta a cada 9 anos. Ai, Vitor, foi visto 9 anos depois? Não, não foi visto 9 anos depois. Passou quase 100 anos. Ele só foi visto de novo, o mesmo cometa, em 1978 por Fuji. E não era um cometa fraco, não. Era bem brilhante e visível até em telescópios pequenos. E aí, Vitor, o que aconteceu? O negócio quase sumiu uns 90 anos. O negócio era para passar 10 vezes, não passou nenhuma. Pode ser, isso é uma teoria, que seja um cometa que adormeceu mesmo. E pode ter acontecido como se fosse aquela caverna que eu falei, que desaba e deixa o gelo exposto, fazendo com que o cometa que não estava ativo volte à atividade. Mas, Vitor, toda vez que o cometa passa, ele tem como se fosse um brilho, a luz que a gente observa igual? Não, temos que voltar naqueles dois pilares. A primeira, a radiação interage com o gás, fazendo que fosse como se fosse uma fluorescência semelhante às auroras. E o segundo é a reflexão da luz do Sol. Então, a depender se ele passa uma vez, na outra vez, pode ser que mude uma porcentagem de um ou do outro. Geralmente, o espectro do cometa revela algumas linhas de emissão de vários compostos moleculares também. Se lembra daquela cauda? Na verdade são duas, a de gás e a de poeira. O coma de gás e o coma de poeira. Eles são um pouquinho diferentes um do outro, e algumas imagens, quando tira uma foto de um cometa, percebe os dois. Duas caudas? Na verdade tem 3, pessoal. Tem a terceira também, que é a cauda de hidrogênio neutro, que é visível mais no ultravioleta.
Mas, Vitor, quando esse coma, essa cauda de hidrogênio neutro foi descoberta? Em 1970, pessoal. Foi o primeiro observatório de ultravioleta, como ela só pode ser vista no ultravioleta, fora da Terra. Então eles lançaram esse observatório e conseguiram identificar. Eles perceberam no cometa Sato, TSK, Sato, que teve o diâmetro de 1 milhão de quilômetros a partir do cometa. Ainda tem outros cometas que tem essa cauda, terceira cauda, ainda maior. É muito grande. Mas, Vitor, como a gente calcula o brilho de um cometa? Existe uma coisa chamada grau de condensação, que em inglês é degree of condensation, que vai de 0 a 9. O 0 é como se fosse a cauda totalmente difusa, que não dá para perceber o centro. Já o 9 seria como se fosse um ponto, como se fosse uma estrela. Eita, e agora? Se eu quiser observar um núcleo de um cometa? Para observar um núcleo de um cometa, ele tem que estar distante do Sol, que senão vai ter vários gases, poeira em volta dele. Então ele tem que estar bem longe do Sol para ter menos coma. E daqui a pouco iremos falar mais sobre cometas e chuva de meteoros. Então já deixe o gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo todo dia às 13 horas.